Eu sou o artista Giovanni Vissotto. Sou escultor, sou pintor, restaurador, trabalho com arte desde os 9 anos de idade. Iniciei essa carreira de artista lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Pintei vários quadros. Antigamente, eu era, desde de 12, 13 anos, eu pintava painéis em churrascaria, restaurante, e também pintava retratos. E fui me desenvolvendo até que conheci uma pessoa, uma admirável pessoa, e fui morar na casa do padre atrás da igreja. E morando com o padre, um dia teve um acidente onde caiu o crucifixo da igreja. E esse crucifixo tinha vindo da Itália, era feito em gesso, uma peça, uma relíquia, uma peça muito estimada. E o padre falou: será que você teria condição de restaurar essa imagem? Mas é uma imagem clássica, não pode mexer na imagem. Eu peguei os pedaços, que eram muitos pedaços de gesso, e juntei numa caixa, levei para o meu quartinho lá e em cima de uma mesa tentei colar os pedaços. Só que não teve jeito. Os pedaços já tinham se deteriorado e não teve jeito. Foi aonde pedi para o padre para comprar o gesso, os materiais necessários, e ele falou: para quê? Eu falei: para restaurar a imagem. Só que eu peguei e fiz outra imagem. Essa imagem é o tamanho natural de uma pessoa. Essa imagem eu fiz, pintei, deixei pronta ela e escondi os cacos. Aí quando o padre veio falar comigo e tal, e a imagem? Eu falei: ó, eu restaurei a imagem, padre. Eu vou levar ela e vou fixar ela na cruz de madeira. Eu fixei e tal, chamei o padre para ele: puxa, mas Giovanni, parece novinha. Eu falei: parece novinha, né, padre? Ficou, porque ele não queria que parecesse uma outra coisa. Não podia ficar diferente do que ela é. E depois, a nova imagem foi para a igreja, foi rezado a primeira missa do domingo, e todo mundo gostou, todo mundo aplaudiu, e todo mundo queria saber quem que tinha restaurado essa imagem. E aí eu contei a verdade, que realmente tinha feito outra imagem. Enquanto eu não mostrei os pedacinhos, o padre não acreditou. Então foi assim o começo de um pintor que também, por uma coincidência, virei escultor e tenho uma trajetória grande na escultura. Eu pinto quadros a óleo das cataratas do Iguaçu desde 1975. Pintei milhares de obras que estão espalhadas pelo mundo todo. Em Foz do Iguaçu, eu pintei um painel que se chama O Vale das Borboletas. Aí, dentro desse painel, eu procurei demonstrar as cataratas como paraíso e Naipi e Tarobá como Adão e Eva. É um painel grande que se encontra no Centro de Convenções de Foz do Iguaçu. Por causa desse painel, eu criei os personagens, os índiozinhos Naipi e Tarobá. E aí veio a ideia de fazer a primeira revista em quadrinhos de Foz do Iguaçu sobre esses índiozinhos. Logo neste ano, também desenvolvi o Quati,
que é o mascote de Foz do Iguaçu. Fui um dos fundadores da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu. Ajudei a começar e desenvolver a primeira festa do município, a Fartal, em Foz do Iguaçu, com as figuras de Naipi e Tarubá, os índiozinhos Naipi e Tarubá. E tem outros personagens. Em 1986, eu desenvolvi um stand para a ABAV, que Foz do Iguaçu ia participar da ABAV, em Fortaleza, que é uma feira de turismo internacional. Neste momento, eu desenvolvi em gesso a Itaipu, que tinha quase 20 metros quadrados, e as cataratas, então foi, não miniaturas, mas foi assim uma réplica bem grande, desenvolvi em gesso, e Foz do Iguaçu, pela primeira vez na história, foi premiado na ABAV e recebeu um prêmio de participação e começou a ingressar dentro do turismo internacional através desse momento. Desenvolvi vários cartazes para a campanha de Foz do Iguaçu, para mostrar as cataratas para o mundo. Desenvolvi uma exposição que se chamava Cataratas para o Mundo. Desenvolvi vários cartazes e frases que marcaram Foz do Iguaçu, como Foz do Iguaçu, aqui a natureza faz o maior show da terra. Desenvolvi campanhas em prol das cataratas, para que as cataratas realmente participassem de vários eventos de destaque no mundo, porque na época a gente não tinha internet. Na época não existia isso. Então era eu pintar o cartaz tinha que ir para uma gráfica para desenvolver, para a gente colocar no turismo mundial. Foi muito difícil, não era fácil. Era feito tudo no pincel, tudo na pintura mesmo. Fiz trabalhos de restauração de várias obras, até da época da guerra da Tríplice Aliança, da Guerra do Paraguai com o Brasil, Argentina e Uruguai. Fiz um trabalho muito grande de restauração em Assunção, no Hotel do Paraguai, que foi a casa de Madame Green. Participei de várias exposições pelo Brasil, na América do Sul, em outros vários países, com o tema das cataratas, e comecei a desenvolver um outro tipo de pintura. Um tipo de pintura de um outro universo. Um tipo surrealismo totalmente diferente de uma imagem que você vê. Que uma pessoa não consegue ver uma imagem que não existe. E as minhas pinturas surrealistas, ela leva você a uma viagem sem precedentes. Vim morar em São Miguel do Iguaçu. Comprei aqui um sítio, moro na zona rural, em Santa Rosa do Cuí. Gosto muito do povo aqui de São Miguel do Iguaçu, onde fiz vários amigos. Fiz uma imagem da Santa Rosa do Ocuí, em mármore branco, com uma fonte de água 24 horas aqui em Santa Rosa do Ocuí. Aqui em São Miguel, em São Jorge, criei a imagem de São Jorge, diferentemente das outras imagens, uma imagem de 5 metros de altura, para a frente da igreja do distrito, e outras várias obras que criei. Agora, no momento, estou preparando uma nova exposição. Estou pintando novos painéis para as cataratas, novamente com o tema das cataratas. E estou dedicando um tempo ao artesanato
para entender uma parte do artesanato indígena aqui do meu local, porque sou vizinho da aldeia indígena Avaguarani. Tenho a essa idade, 62 anos, mas quero ainda construir e fazer muita coisa por São Miguel do Iguaçu, que é onde eu vivo, eu amo, eu tenho minha família, meus amigos e gosto muito daqui. Eu também gostaria de falar de uma obra que eu fiz em Foz do Iguaçu, uma das obras assim que eu tenho um orgulho muito grande, que é o São Francisco do bairro São Francisco, que hoje se chama Morumbi. Essa obra é uma obra de 10 metros de altura, e esse São Francisco tem uma história muito linda. É a história do barrageiro, daquelas pessoas que vieram do Nordeste, sofrida para trabalhar na barragem de Itaipu. Eu fui convidado a fazer a imagem do São Francisco pelo então governador Jaime Lerner, o governador do estado do Paraná na época. O bispo da época me cedeu uma imagem, uma pequena imagem, para que eu copiasse. A imagem de São Francisco era uma imagem italiana, onde o rosto estava fino, os dedos finos, uma imagem clássica e um trabalho assim que não tinha a ver com o sentimento do que eu queria. Foi quando eu conheci o meu amigo José. Meu amigo José era um barrageiro da Itaipu. Eu estava no local, num pequeno boteco que tinha no local, porque era uma área recém-começada, o loteamento, tinham poucas casas, e ele chegou. Quando eu vi ele chegar, eu estava na lanchonete, que eu vi ele chegar no balcão e pediu que queria tomar uma pinga. Eu olhei e enxerguei a figura do São Francisco. Eu cheguei e pedi para ele. Falei, você mora por aqui? Ele falou, sim. Faz tempo, eu vim para trabalhar no Itaipu, na barragem e tal, e estou construindo eu mesmo uma casinha aqui. Eu falei, será que você deixaria eu fazer um desenho seu? Mas por quê? Eu falei, eu quero fazer uma imagem de São Francisco e eu queria fazer igual a você. Que ele tinha um pezão grande, de chinelo havaiana, uma mãozona grande de trabalhador, e aquele povo lá, um povo pobre, um povo trabalhador. Aí ele aceitou. Paguei mais uma pinga para ele sentar na mesa, e na hora fiz os traços que compôs a figura da imagem de São Francisco. Essa imagem está lá, e hoje é patrimônio do município de Foz do Iguaçu. E é um orgulho muito grande que eu tenho. Quando o bispo veio com o prefeito, que na época era o Ari da Jota, veio para benzer a imagem e para fazer a inauguração, o bispo me chamou de lado e falou, Giovanni, essa não é a imagem de São Francisco. Eu falei, é a imagem de São Francisco. Como, Giovanni? Não é a imagem que eu dei para você fazer. Eu falei para ele, não. Chamei ele de lado e disse para ele do meu sentimento, e que aquela imagem era uma imagem viva, era uma imagem do povo daquele lugar, que é um povo sofredor, um povo trabalhador, lutador, que trabalhou de madrugada, sol a sol, noite a noite, para construir aquela grande usina de Itaipu, e que é a minha homenagem àquela gente. O bispo se emocionou e benzeu a imagem. E eu fiquei muito feliz por esse acontecimento. Tenho mais uma obra que é patrimônio de Foz do Iguaçu,
na República Argentina, que é o dourado. O dourado, que é o tigre do Rio Paraná, é uma homenagem minha a esse peixe que já está em extinção por pescas predatórias e por tanta outra coisa que sempre lutei muito para a preservação dessa espécie, mas antigamente as pessoas não se davam conta que a natureza cobra um preço. E que muita coisa vai embora e que nossos netos e bisnetos não vão ter oportunidade de ver. Entre todas essas obras e outras mais, que eu poderia ficar falando muito tempo, eu quero falar de um sonho meu. O meu sonho. Criei os personagens, os índiozinhos, na Ipi-Tarobá. Em 1982, quando eu lancei a primeira revistinha em quadrinhos de Foz do Iguaçu. Esses índiozinhos e mais outros personagens, onde também tem o dourado, tem o boici, que é uma serpente grande que vive no rio, e tem o olho d'água, que é uma fonte d'água que se transforma em uma criatura e ela consegue falar e expressar o seu sentimento. E outros animais que eu transformei em personagens, como o buru, que é um sapo, que é uma das criaturas que eu adoro, que eu amo, que eu tenho de estimação na minha casa, vários sapos. E eu tenho assim um sonho de ainda conseguir fazer um parque infantil para que os meus personagens, essa turma toda, faça a alegria das crianças, não só daqui, da onde eu vivo, daqui de Foz do Iguaçu, daqui de São Miguel, ou daqui do Paraná, mas do mundo inteiro. Porque os meus personagens são índios nativos. Esses índios meus são aqueles que não têm igual, que não são copiados de nada. É a minha inspiração, é o Vale das Borboletas. E é o meu sonho. O sonho do artista Giovanni Vissotti.